Pessoal, vamos lá? Agora, página 77. No vídeo anterior, eu pedi para vocês fazerem atividades da página 76, mas não precisa fazer, tá? Desconsiderem. Vamos lá, página 77, onde o tópico é indústria e energia. Pessoal, a gente já sabe que indústria precisa o quê? De máquinas especializadas, né? E sem energia, essas máquinas, elas o quê? Elas não funcionam. No passado, né, houve artesanato, né, manufatura. Então lá eles operavam de uma outra forma, né? Porque existiam máquinas simples, né? Não precisava de energia da forma que hoje precisa. Então agora nós vamos estudar sobre indústria e energia, lembrando que para que haja indústria, que são máquinas pesadas, precisa de ter energia, tá? E a todo momento nós estamos, né, praticando, né, utilizando a energia. Vocês vão saber como. O livro de vocês diz assim: o que é energia? É a capacidade de realizar trabalhos, utilizando a energia para levantar um peso. Então eu estou falando aqui agora com vocês, eu estou utilizando energia, mas energia de onde? Do meu corpo, das minhas células, tá? Então se eu levanto o braço, eu estou praticando energia. Se um cavalo ele puxa uma carroça, ele está gerando uma energia, tá? Se o homem, né, como que eu posso explicar? Qualquer movimento que ele faz, ele está gerando energia, tá? Então, o livro de vocês, apertar um parafuso está gerando energia. Então, o livro de vocês fala assim: são exemplos de fonte de energia. A força muscular humana, que qualquer atividade física que você fizer, levantar uma cadeira é uma força muscular. A força de animais de tração, como o boi, o cavalo, o burro, o que eu acabei de falar, eu até citei o exemplo aí do cavalo, né, puxando uma carroça. A madeira também é uma fonte de energia, o carvão, o petróleo e outros combustíveis que fornecem o quê? Calor. Então, nós falamos de algumas situações que fornecem energia e tem o carvão, o petróleo e outros combustíveis que fornecem o quê? O calor. E nós temos também o quê? O vento e a água, né? Cuja força para movimentar, ela pode fornecer o quê? Energia elétrica, tá? O livro de vocês fala assim: a indústria existe cada vez mais energia. Foi o que eu falei desde o início, indústria e energia. Se tem a indústria, ela precisa de energia, porque as máquinas precisam de energia. E essas energias, elas vêm de diversas fontes, né? Elas podem vir de onde? Do carvão, pode vir do petróleo, de outros combustíveis, e futuramente vai deixar de existir esse tipo de carvão, petróleo, né, porque é altamente tóxico, e vai passar a existir o quê? A energia através do vento e da água, que nós veremos futuramente sobre. O livro de vocês diz assim: a indústria exige cada vez mais energia. Até a Revolução Industrial, quando a humanidade não usava máquina, as principais fontes de energia era a força muscular do homem ou o uso de animais domésticos, né? A madeira e o carvão, bem como o vento e a água também eram utilizadas para mover moinhos. Então, antigamente, como não tinha utilização de máquina, eles usavam o quê? A energia muscular, né, dos homens e de alguns animais domésticos, como cavalo, burro, boi, né? E madeira, carvão. Não utilizavam nem o petróleo, nem outro tipo de combustível, mas também usavam o vento e a água para o quê? Para poder mover moinhos. O livro de vocês fala assim: essas são as fontes de energias tradicionais. Quais são as fontes de energia tradicional? Força muscular do homem ou do animal, né? Madeira, tá? Carvão, vento e água. Essas eram as tradicionais, tá? Depois surgiram o quê? Fontes de energias modernas, né? Que com isso multiplicou o emprego. Quais são essas fontes de energia moderna? O carvão mineral, o petróleo, a água,
tá? Que é muito empregado hoje em dia na fonte de energia. Então, o livro de vocês fala assim, ó, com a Revolução Industrial, o carvão passou a ser intensamente explorado. Então, eles deixaram a força muscular, a força dos animais, a madeira, né, para utilizar o quê? O carvão. Ele passou a ser literalmente explorado. Depois, né, passaram também a usar o petróleo, um outro meio de fonte de energia, e o petróleo ele fez o quê? Ele se tornou a principal fonte de energia mundial, tá, pessoal? Aí o livro de vocês fala assim, durante o século XX ocorreram inúmeras guerras pelo controle das jazidas de petróleo, que era chamado de ouro negro. Por quê? Porque ele se tornou a fonte de energia mundial. E com isso, ele era bênção e maldição ao mesmo tempo, tá? Por que bênção e maldição? Ele era bênção porque ele enriquecia algumas pessoas, né? Algumas companhias, né? Que tinha ele para vender. Porém, ele era maldição na vida de outras pessoas, porque com isso fez com que a desigualdade social ela se agravasse demais no Oriente Médio, tá? Então, por esse motivo, durante o século XX ocorreram diversas guerras, tá? Por conta o quê? Do controle do petróleo, porque ele se tornou a fonte de energia mundial mais usada na época. O livro de vocês diz assim: na segunda metade do século XX, começou-se a falar nas energias alternativas. Aí, na metade do século XX, eles começaram a esquecer um pouco mais o petróleo, tá? Que, inclusive, o petróleo ele deverá ser substituído no futuro, tanto o petróleo quanto o carvão, que são o quê? São fonte muito poluidora, como que eu posso falar? Por vento, tá? Por vento, por água, porque o vento e a água eles também geram energia. Então, até a metade do século XX, o que dominava era o quê? Como energia era o petróleo. Na metade do século XX, eles começaram a o quê? A falar nas energias alternativas. O livro de vocês diz assim, que deverão substituir no futuro o petróleo e o carvão. Por que o petróleo e o carvão? Porque são duas fontes muito poluidoras e não renováveis, assim diz o livro. Ou seja, que um dia vão esgotar totalmente. Um dia a fonte de carvão e de petróleo ela vai esgotar, e lembrando que eles deverão ser substituídos porque são o quê? São instintos poluidores. Entre as alternativas, né, de substituição do carvão e do petróleo, nós temos o quê? O vento, tá? Que ele pode ser substituído e também trazer fonte de energia. E o livro fala assim, não apenas para mover moinhos, mas para gerar eletricidade. As marés, a biomassa, a energia solar, entre outras. Então, o carvão e o petróleo ele vai ser futuramente trocado pelo vento, pelas marés, pela biomassa e pela energia solar, dentre outras que ainda estão sendo estudadas. O livro de vocês fala assim, será que as fontes alternativas vão evitar ou diminuir consideravelmente os danos acarretados ao meio ambiente? Isso é uma pergunta que o livro faz. Nós ainda não sabemos, mas futuramente o petróleo e o carvão eles serão o quê? Serão substituídos, tá? Agora, na página 77, nós temos o texto e a ação 1, 2 e 3. Eu quero que vocês façam o número 1 e o número 2. O número 3 não precisa fazer, tá bom?